Olá, amigos. Bom dia. Aqui estamos novamente, ADM Osterval, para dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Trabalhinho que nós fazemos todas as manhãs, orando e estudando, literalmente, o Evangelho segundo o Espiritismo. É um trabalhinho que nós fazemos, a gravação, e por volta entre 7 e 8 horas eu faço a postagem dessa gravação, orando. Nesse período, entre 7 e 8 horas, colocando no feed de notícia e fazendo as vibrações. Fazia esse trabalhinho ao vivo, mas começou a dar muito problema com a internet. Então agora a gente faz as gravações, mas no período entre 7 e 8 horas, nós estamos gravando e está. Nesse período, eu estou fazendo aqui na salinha as vibrações, o louvor, o agradecimento e postando no feed de notícia, no Facebook e no YouTube. Então, no canal Osterval Silva no YouTube, nós temos lá também todas as gravações desse trabalhinho que fazemos com amor, com dedicação e com muito esforço de conseguir a ter um dia raciocinando nas nossas tomadas de decisões, procurando pautar nossas vidas no Evangelho de Jesus e procurar, durante o dia, a exercitar o que estudamos, a procurar ter o equilíbrio emocional. É esse o objetivo do Espiritismo. O objetivo das religiões é fazer com que o homem se torne melhor. O objetivo do Espiritismo é a mesma coisa. É aumentar a nossa fé em Deus e praticar os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos do Consolador Prometido, que é a doutrina espírita, procurando investir na vida futura, na vida do espírito imortal, porque a morte existe apenas a do corpo, o espírito continua a sua jornada evolutiva. Então vamos louvar a Deus pela sua criação, pela oportunidade de sermos filhos de um Deus bom, justo e misericordioso. E agradecer a Jesus, ao nosso mestre, modelo e guia, a oportunidade que temos de fazermos o esforço de pautar nossas vidas, exercitando a prática das virtudes que Jesus nos ensinou. Então, Mestre amado, nos abençoe em mais esse nosso bate-papo. Que possamos, Senhor, ter um dia de paz, de harmonia,
de transmitir a todos que nos rodearem no dia de hoje, quer no âmbito familiar, quer no âmbito profissional e quer no âmbito de nossos relacionamentos para com os nossos irmãos, perante Deus, na sociedade, nós rogamos, Senhor, a tua proteção e rogamos forças a Deus para ir fazendo o exercício da prática do perdão, da indulgência, e rogamos, Senhor, que possamos ser, em nossos relacionamentos, mais humanos, mais fraternos, mais solidários, em nossos relacionamentos com os nossos irmãos perante Deus. E assim, nós pedimos, Senhor, para que eu passe com clareza esses ensinamentos. E agradeço a todos que nos assistem, a todos que acompanham esse trabalho, os encarnados, e os desencarnados que são trazidos ao nosso ambiente também para participar desse estudo. E agradeço àqueles incumbidos de nos ajudarem nesse estudo do Evangelho, os espíritos encarnados, nós agradecemos também. Obrigado, Jesus, nos abençoe, que possamos fazer esse esforço para conseguir autoridade moral, crescer moralmente, respeitando a todos que tivermos relacionamento, porque todos nós aprendemos com Jesus. Precisamos chegar no que Jesus, há mais de 2000 anos, nos instrui: amai-vos uns aos outros. Obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade. Que assim seja. Muito bem, meus amigos. Então, vamos dar continuidade. Nesse capítulo, bem-aventurado aqueles que têm puro o coração. É o capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos, nesse capítulo, na parte da instrução dos espíritos, que são mensagens ditadas por espíritos, por médiuns idôneos, na época da codificação kardeciana. Então, hoje, nós vamos ler e comentar mais uma mensagem. Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. É uma mensagem, o item 20 desse capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, é uma mensagem ditada pelo Espírito vamos ver aqui. Vianney com 2N, não sei como pronuncia, Curadares, Paris, 1863. É essa a mensagem desse espírito. E aqui tem uma notação aqui no rodapé,
Esta comunicação foi dada a propósito de uma pessoa cega para a qual evocamos o espírito de J.B. Vianney Curadas. Então, como fazemos sempre, nós vamos começar a ler essa mensagem, mas estudando essa mensagem. Então, nós vamos ler 8/3/2022. E vamos raciocinar em cima dessa mensagem, ok? Então, vamos lá. Meus bons amigos, por que me haveis chamado? É para me fazer impor as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Então, Jesus falando para um paciente, né? Então, meus bons amigos, por que me haveis chamado? É para me fazer impor as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, meu bom Deus! Ela perdeu a vista, né? Jesus fala para nós colocarmos no lugar do outro. Ficar cego de repente é difícil, né? Então, Jesus fala, meus bons amigos, por que me haveis chamado? É para me fazer impor as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela. Cega, né? Pobre criança, que ore e espere. Não sei fazer milagres. E palavras de Jesus, não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus. Sempre nós estamos sob os desígnios de Deus, então devemos orar, devemos transmitir o passe à distância, transmitir o passe local através da ação magnética, mas sempre falando, Pai, seja feita a vossa vontade. Todas as curas que pude obter, todas as curas que pude obter, Jesus falando, e que vos foram assinaladas, não as atribuais, senão àquele que é nosso Pai em tudo. Então, mediante essas falas de Jesus, mediante essas mensagens, que é um espírito aqui que está dando essa mensagem, né? É para nós, cada vez mais estudando o Evangelho, estudando a doutrina dos Espíritos, estarmos conscientes de que nada acontece sem a vontade do Pai. Sempre, em nossos sofrimentos, sempre orar e falar, Pai, seja feita a vossa vontade. Então, nós recolhemos nas nossas dores e vamos orar e vamos tomar as providências que devemos tomar no campo da medicina, da ciência e no campo espiritual, conversando com Deus sobre as nossas dificuldades, as nossas dores, mas sempre com o coração aberto de que nada acontece à vontade de Deus e que Deus permite os sofrimentos por ser bom, justo e misericordioso. Através das expiações,
os sofrimentos, as aflições que não foram causadas na presente reencarnação, foram causadas em reencarnações passadas. Então já nascemos com uma deficiência. Então devemos ser sempre obedientes e resignados às determinações divinas. Então devemos orar, devemos louvar a Deus, devemos agradecer a Deus e podemos pedir, mas sempre dizendo ao Pai, seja feita a vossa vontade. E se eu puder ter dos meus amigos, do meu protetor, um alívio para as minhas dores, me ajude, Senhor. Aí nós estamos treinando a humildade. Né? Então, o segundo parágrafo dessa mensagem. Em vossas aflições, portanto, olhai sempre ao céu. Aí, o Espírito falando. Né? Esse Espírito Vianney, Curadares, Paris, 1863. Em vossas aflições, todos nós temos aflições. Como nós acabamos de relatar, existem aflições que já nascemos com ela. As deficiências físicas, as aflições de ter um filho problema, um marido problema, uma mulher problema, são expiações de vidas passadas. Então, tem coisas que não mudam. Eu venho com uma ansiedade de ser rico, muito rico, materialmente falando. Mas devemos sim ir atrás da riqueza, devemos ir atrás, pelo nosso trabalho, colaborar com o progresso do planeta. Mas, sem o apego. De que forma que eu vou acumular esses bens? Prejudicando outros? Não é? Então, muitas vezes, eu já fui rico em outras reencarnações. E dessa vez, pela misericórdia divina, por tudo que eu vá fazer, eu não consiga. Então, são expiações, é um ressarcimento de dívidas que acumulamos no passado. Então, devemos sim orar, procurar a reforma moral, a reforma íntima. Nós somos sabedores das nossas fraquezas e vamos então conter esses impulsos inferiores que nós temos muitas vezes por querer acumular bens, por querer passar a perna nos nossos irmãos perante Deus, né? Por querer não ser fiel à minha esposa, ao meu esposo e ter outros relacionamentos fora do meu lar. Então, são fraquezas, mas que todos nós vamos quitar essas dívidas pela bondade infinita do Pai. Com espada fere e com espada será ferido. Então, semeamos a vontade, mas colhemos o fruto pela semeadura que fizemos. Então, é isso que o estudo do Evangelho, o estudo da doutrina espírita, nos conscientiza
das nossas obrigações como cidadão, como pai, como mãe, como filho. Então, é isso que nós precisamos colaborar em nossos relacionamentos. Como hoje, né? As datas comemorativas, Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães. Então, são datas para chamar a atenção nossa, para a gente pensar um pouquinho nas coisas espirituais, na união das pessoas, na união dos povos, não só a data em si, como hoje, uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que foi ontem, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e tantas outras datas. As mulheres estão avançando como cidadãs, como filhas de um pai amoroso, em que estão tomando posições de destaque, colaborando com a ciência, colaborando nas lideranças. Então, não é o corpo, o sexo, e sim o ser reencarnado, aproveitando a reencarnação para ajudar o crescimento, o progresso material e o progresso moral da humanidade. Então é isso que faz a nossa transformação moral, é o estudo do Evangelho de Jesus. E a doutrina espírita é consolador, esclarecedor, é o consolador prometido por Jesus. E o Espírito da verdade é Jesus. Então, o estudo, o conhecimento é muito importante, mas é as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas palavras que deverão ser colocadas em práticas em favor do nosso crescimento moral até chegar à pureza do coração, que Jesus falou, bem-aventurados os que têm puro coração, a pureza do coração, que é o amor incondicional. Então vamos ter realmente a pureza do coração quando realmente amarmos. E para amar é a aplicação da caridade moral e a caridade material. Amando realmente, como Jesus nos fala, amai-vos uns aos outros. Nós somos crianças que crescem de reencarnação em reencarnação através dos sofrimentos. Nós vamos, uma hora, cansar de sofrer e vamos nos espiritualizar um pouquinho mais. Vamos batalhando contra o nosso orgulho, contra o nosso egoísmo, contra os ciúmes, a inveja, que são todas doenças da nossa alma. Então é isso que nós precisamos conseguir. E ser dócil, educado, amoroso, fazer que o nosso coração, que está em estado latente, desabroche para a compaixão, para a piedade dos sofrimentos alheios. Então, são exercícios que nós vamos fazendo estudando Jesus.
A virtude da indulgência é olhar os defeitos dos outros e orar por ele. Fazer o que eu posso fazer através da persuasão para que ele copie aquilo que eu estou fazendo de bem, de bom. Então é esse o exercício que devemos fazer, é aplicar esses ensinamentos. A prática do perdão, perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. A prática da indulgência, a prática da paciência, se colocar no lugar do outro, ver, conseguir ver, nós vemos um cisco, o defeito no olho do vizinho, e não vemos a trave que tem em nossos olhos. Então, Deus nos dá essa oportunidade através das reencarnações sucessivas. E aí nós vamos eliminando as causas, não há efeito sem causa. Vamos eliminando as causas, procurando servir mais do que ser servido. Então vamos lá. O segundo parágrafo, então, do item 20 do capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo. Meus bons amigos, por que me haveis chamado? Não, esse é o primeiro, né? Esse nós lemos agora. Mas vou ler de novo. Meus bons amigos, por que me haveis chamado? É para me fazer impor as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cura. Que sofrimento, meu bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espere, não sei fazer milagres, sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que pude obter e que vos foram assinalados, não as atribuais, senão àquele que é nosso Pai em tudo. São as falas de Jesus. Continuando, então, o segundo parágrafo do item 20. Em vossas aflições, portanto, olhai sempre o céu e dizei do fundo do vosso coração: meu Pai, curai-me. Olha o exercício da humildade. Meu Pai, curai-me. Mas fazei que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo. Olha que pedido que fazemos. Que nossas enfermidades morais, que as nossas doenças da alma sejam curadas antes de curar o meu corpo. Porque as doenças da alma justamente é o orgulho, é o egoísmo, é a vaidade, é a prepotência, é a inveja, é os ciúmes, egoísmo, não é? Que minha carne seja castigada, se preciso for, para que minha alma se eleve até vós, com a brancura que tinha quando a criastes. Deus cria incessantemente simples e ignorantes. E aí, nós vamos, pelo livre-arbítrio, trilhando a estrada do bem, da humildade, do amor, ou escolhemos a estrada dos vícios, do ódio, do orgulho, da vaidade, né? Então, vale a pena repetir o Espírito falando: em vossas aflições,
Todos nós temos aflições, nós encarnados e os espíritos desencarnados. Em vossas aflições, portanto, olhai sempre o céu e dizei do fundo do vosso coração: meu Pai, curai-me, mas fazei que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo. Curando as doenças da alma, nós também curamos o corpo. Agora, temos que, sim, cuidar do corpo. Mas muitas vezes as doenças são provocadas pela nossa incúria, pela nossa invigilância. Não é? Mas fazer que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo, que minha carne seja castigada, se preciso for. Olha o ato de humildade. Para que minha alma se eleve até vós, com a brancura que tinha quando a criastes. Jesus nos fala para assemelharmos a uma criança. É esse. A meiguice, a simplicidade. Depois desta prece, meus bons amigos, que o bom Deus ouvirá sempre. Todas as nossas preces são ouvidas. Depois dessa prece, meus bons amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, a força e a coragem serão dadas. E talvez também essa cura que não tereis pedido, senão timidamente, como recompensa da vossa abnegação. Então, depois dessa prece, meus bons amigos, que o bom Deus o virá sempre. Deus é o nosso Pai, Ele conhece as necessidades de cada um de de seus filhos. A força e a coragem vos serão dadas, e talvez também essa cura, que não tereis pedido, senão timidamente, como recompensa de vossa abnegação. Não é? Então devemos abrir o nosso coração para o Pai. É esse. Toda prece, ela é ouvida, é encaminhada. E quando nós falamos com o coração, conversando com o Pai, reconhecendo os nossos erros, mas pedindo ajuda, nós estamos sintonizando os bons espíritos para junto de nós. Os nossos parentes queridos, que já podem nos ajudar no plano espiritual. O nosso espírito protetor, que é encarregado de nos auxiliar desde o momento que reencarnamos até após, ainda por algum tempo, a desencarnação, a morte do corpo. Então, quando estivermos aflitos, é nós, então, procurar se acalmar. Não bater de frente. O silêncio diz vários cartazes em vários lugares. O silêncio é uma prece. Porque com o silêncio, nós não estamos agindo com a emoção. Então, a prática das virtudes que Jesus nos ensinou é justamente isso. Na hora das nossas aflições, vamos conter. De que forma? Se eu estou agitado, se eu estou impulsivo, se eu estou aflito, se eu estou ansioso, é difícil fazer uma prece, conversar com o Pai nesse momento. Então eu tenho que tirar o foco
relaxar de alguma forma, mas de uma forma sadia. Muitas pessoas falam para mim relaxar, eu vou tomar uma. Só que eu não tomo uma, nós estamos falando em bebidas alcoólicas. Tomo 2, eu tomo 6, eu tomo 10, eu me embriago. Não é? Então, é essa conscientização que precisamos fazer. É raciocinar antes de agir. Então, se eu estou muito aflito, então eu saio do foco. Vou deitar, vou dar uma volta. Depois, se realmente eu tenho um hábito de tomar uma cervejinha, um aperitivo, mas conscientemente sabemos que o álcool não é bom para o nosso organismo. Não é? Mas se nós temos esses vícios, não vamos fazer com que esses vícios detonem o nosso corpo. Então, nas aflições, eu procuro sair do foco, fazer algo que eu gosto e depois sim, nós vamos orar, conversar com o Pai sobre as nossas aflições e aguardar. A prece, a oração, ela é falar. Não é? Então, eu vou ler novamente para a gente encerrar aqui o segundo parágrafo do item 20. Em vossas aflições, nas nossas aflições, portanto, olhai para o céu, muda de foco, e dizei do fundo do vosso coração. Saiu do foco, agora fala com o Pai. Meu Pai, curai-me. Mas fazei que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo. Eu sei que eu tenho enfermidades, as doenças da alma. Não é? Que minha carne seja castigada. Estou passando por essas dores físicas. Se preciso for, para que minha alma se eleve até vós com a brancura que tinha quando a criastes. Depois desta prece, meus bons amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, né? A prece, falar com o fundo do coração, né? A força e a coragem. Nós renovamos a energia. Vos serão dadas, e talvez também essa cura, que não tereis pedido. Às vezes eu estou tão humilde que eu não peço a cura do corpo, eu peço a cura da alma. Me dê força, eu estou indo num médico, mas seja feita a tua vontade, que os médicos possam receber as intuições e fazer um diagnóstico forte, um diagnóstico preciso sobre os meus males físicos. Né? Então, isso é conversar com o Pai. Não é assim que nós devemos conversar com o nosso Pai terreno, com a nossa Mãe terreno, abrindo os nossos corações, contando com as pessoas que nós temos confiança, contando das nossas aflições. Não é? Então, ele fala, depois desta prece, meus bons amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, a força e a coragem vos serão dadas. E talvez também essa cura, que não tereis pedido senão timidamente, como recompensa da vossa abnegação. Então, muitas vezes nós somos curados, operações espirituais, porque Deus não
nos desampara. Então, à medida que nós formos elevando os nossos pensamentos a Deus, aumentando nossa fé em Deus, procurando seguir os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos da doutrina espírita, que é ciência, filosofia e religião, procurando crescer, fazer a nossa reforma moral, nós vamos sofrer com mais resignação. E é o que nós temos como objetivo. Obediência e resignação aos desígnios de Deus. Então, meus amigos, deixa eu marcar aqui. Então, vai soltando aqui nozinho. Então, meus amigos, muito obrigado pela atenção. Vamos fazer as nossas vibrações pela paz mundial, pelas famílias, pela união dos povos, pela união das famílias. Vamos vibrar pela nossa família, para que possamos conseguir, na comunidade chamada Lar, a aplicar os ensinamentos de Jesus, respeitando uns aos outros e exercitando o diálogo. Vamos vibrar por nós mesmos para que possamos ser mais humildes, mais humanos, mais fraternos, mais solidários, de uns para com os outros. Mestre Jesus, muito obrigado por mais esta oportunidade. E que possamos, no dia de hoje, conseguir um equilíbrio emocional que precisamos muito para não faltar com a caridade alheia, com a caridade moral e material. Obrigado, Jesus, e que assim seja. Muito bem, meus amigos. Um grande abraço e amanhã estaremos aqui novamente para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, em que saímos dessa reunião energizado, com força e coragem, para mantermos o equilíbrio e o bom relacionamento com todos. Obrigado a todos, um grande abraço e até amanhã. Fiquem com Deus.